E agora vamos falar sobre o Empreende Brasília, com a Heavy Gestão de Pessoas. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy Gestão de Pessoas. Por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. Quando o assunto é resultado, a primeira coisa que a gente pensa é em número. Mas será que o problema ou o sucesso de uma empresa está só aí? Mas quem vai falar sobre isso é quem entende muito bem do assunto. Hoje eu converso com a Carol Borges. Carol, a gente precisa falar de práticas que vão influenciar completamente no resultado das empresas. E o resultado é o principal foco do empresário. Como esse resultado ele é medido? Vamos lá, Stephanie. Bom dia aos nossos ouvintes. Tem muito empresário, Stephanie, que vende o almoço para comprar o jantar, tá? Então, essa ilusão que as pessoas às vezes têm de um mundo muito glamouroso, com muitos recursos, às vezes até o próprio colaborador, né, acha que o dono da empresa está nadando em dinheiro. A verdade é que a maior parte das empresas no Brasil, os empresários, inclusive, eles não têm um rendimento realmente tão expressivo como as pessoas às vezes imaginam. Sim, existem empresas extremamente rentáveis, isso é ótimo. Na verdade, as empresas precisam ser lucrativas, né? O lucro, especialmente o lucro operacional, ou seja, aquele lucro que vem diretamente das atividades executadas pela empresa, depois que eu fiz todos os descontos relacionados às despesas, custos diretos, esse lucro operacional, ele garante, além do pagamento pelo risco, né, que o empresário recebe aí, os dividendos, né, realmente a distribuição de lucro, ele garante o reinvestimento na empresa. Então, as melhorias que são implementadas, uma reforma, novos equipamentos, a bonificação para a equipe, inovações, tudo isso vem do lucro. Então, o lucro é um bom indicador para a gente entender se a empresa está dando resultado. Mas existem outras referências, né? Então, receita gerada, a margem de contribuição, o volume de vendas geradas pela empresa, dependendo da natureza do negócio, a gente está falando aí, por exemplo, de taxa de ocupação, a área de saúde, clínicas, restaurantes, podem também ser, esses indicadores podem ser relevantes para medir esse resultado, a depender do objetivo que a empresa tem aí no período que está sendo considerado. E o que na prática, assim, vai ajudar, atrapalha o alcance nos resultados da empresa em relação ao que você falou das práticas mesmo, né? O que é que pode atrapalhar aí esses resultados tão importantes? Todo empresário, toda liderança vai estar com foco em gerar resultado. Inclusive, esse é um das principais competências esperadas de um líder e de um empreendedor que também é um líder, né? É gerar resultado de fato para a área, para o negócio. Mas a primeira grande questão que atrapalha a gente falar de resultado é, primeiro, a gente não saber quais são os objetivos. Que resultado que eu estou buscando? Isso tem que ser claro, tem que estar claro na cabeça do empresário, tem que estar claro na cabeça da liderança da área. Quais são os resultados que a gente busca neste período, neste ano de 26, nesse trimestre? Então, tem que ter clareza desses resultados, desses objetivos. E aí, quando a gente fala de estratégia, de planejamento estratégico, a gente está falando disso aqui também, dar clareza a esses objetivos. Um segundo ponto, e acredite, muitas vezes, às vezes tem clareza na sua própria cabeça, mas não comunica à equipe. A equipe não tem clareza de quais são os resultados que estão sendo esperados, do que a empresa está projetando aí para o final do ano, para o trimestre. Então, o não comunicar, não dar clareza ao que está sendo esperado em relação ao trabalho daquele colaborador, para contribuir com aquela meta, para contribuir com aquele objetivo, isso é muito comum. Muitos empreendedores, às vezes a gente começa a conversar lá na Heavy com alguns empreendedores e eles falam, não, eu sei o que eu quero para a empresa esse ano. A gente pergunta, tem formalizado? Você comunicou para a equipe? Não, né? Tá só na cabeça do empresário. Então, são as pessoas que vão fazer esse resultado acontecer com você. Elas precisam saber para onde é que elas estão indo para poder remar junto. Um outro ponto eu tenho sim estabelecido, as pessoas sabem, você acompanha esses resultados? Existe um acompanhamento sistemático de como é que isso está evoluindo? Então, o acompanhamento é fundamental. E, por último, eu acho que um ponto importantíssimo que vira uma trava é achar que essa estratégia vai bastar. Não, Carol, eu tenho tudo bonitinho, eu tenho um planejamento estratégico, minha equipe sabe e a gente faz o acompanhamento. Não são só os números, você começou a coluna hoje falando sobre isso. A cultura, ela come a estratégia no café da manhã, né? Então, não adianta eu ter uma estratégia muito bem estruturada, muito bem montada, formalizada, acompanhada e as minhas práticas do dia a dia, elas não são compatíveis para sustentar essa estratégia, para realmente fazer com que eu chegue nesses números que eu vislumbro. Então, olhar para a cultura é extremamente importante, tão importante quanto olhar para números, olhar para metas.
Pois é, a gente falou agora do que pode atrapalhar e o mais importante, o que pode contribuir para que a gente consiga atingir os resultados, né? Depois de fazer todo esse planejamento, saber exatamente qual é o seu objetivo, agora o que é que a gente faz? Então, vamos lá, vamos falar de algumas práticas que realmente podem contribuir, Stephanie, para o atingimento desses resultados, tá? Primeiro e importantíssimo, bons resultados não saem do papel se eu não tiver bons líderes. A gente aqui na Heavy bate muito nessa tecla, é a liderança que vai ajudar a garantir esses resultados junto com o time e também são aquelas, né, são as pessoas que vão, que são responsáveis por trazer a cultura para o dia a dia, a cultura da empresa que se quer. Então, selecionar bons líderes é importante. E aí dá uma coluna inteira para a gente falar dos erros que se comete quando se seleciona mal a liderança. E alguns erros, inclusive, nesse processo em si de tomada de decisão sobre quem ascende para um cargo de líder, tá? Mas ter bons líderes nas posições corretas e lideranças que realmente exerçam esse papel de líder, de gestor, de estar à frente, é extremamente importante para o alcance de resultado. Ter e dar clareza aos valores da empresa, por meio de um manual de cultura, por meio de políticas de gestão de pessoas claras, de comunicação, né, de um endomarketing forte, trazendo essas informações constantemente para os colaboradores. A gente chama de stakeholders, na verdade, não só os colaboradores, mas os fornecedores, os clientes, todo mundo que se relaciona com a empresa tem que entender quais são os valores, porque não é resultado por resultado. Eu tenho o como eu quero chegar ali, né? Eu tenho implicações se eu não faço isso da melhor forma, da forma como eu acredito, como empreendedor, que isso deve ser feito. Então, dar clareza a esses valores. Estabelecer rituais de gestão. Eu tenho que ter rituais de acompanhamento. A gente falou sobre acompanhar. Muitas empresas não acompanham as metas estabelecidas e isso se perde. Então, eu ter pontos, reuniões, eu tenho que ter focos estabelecidos e que sejam realmente sagrados. Quando a gente fala de rituais, é que eles não podem parar de acontecer. Eu vou ter reunião semanal, tem algumas empresas que optam por que a gente chama de dailies, as reuniões diárias para combinados rápidos. Eu tenho apresentação de resultados trimestrais, eu tenho rituais de acompanhamento 1 a 1 com feedback. Para que isso serve? Qual que é o meu objetivo com isso? Eu ter clareza também de cada um desses rituais que eu estabeleço. E por último, e não menos importante, a gente fala muito dos símbolos culturais. O que a gente valoriza na empresa? Não adianta só eu falar. Eu preciso, na prática, mostrar que aquilo ali funciona. Então, a gente chama de walk the talk, né? Na área de gestão, a gente usa muitos termos em inglês, mas é realmente fazer o que se fala que faz. Então, aqui todo mundo é igual. E aí, algumas pessoas têm banheiro privativo. Aqui, a gente acredita que todo mundo tem voz, né? E aí, uma pessoa se manifesta de uma forma diferente ao que eu acredito e ela recebe algum tipo de punição, né? Ou vai ser calada de alguma forma. O que eu falo precisa ser traduzido na prática. Isso traz confiança para o time, né? Credibilidade. Então, isso é importantíssimo. Tem que haver coerência entre o discurso e o que de fato acontece no dia a dia. Não adianta falar, nós somos uma família e no final das contas fazer essas diferenças. Eu acho que um ponto muito importante é a comunicação, como você falou, de todas as práticas que você pontuou, a comunicação, né? Ter clareza ali, porque eu acho que quando o time está todo mundo sabendo exatamente a função de cada um, para onde quer chegar, vai facilitar esses resultados e trazer aí, bater a meta que tanto se busca nas empresas. Sim, né? A comunicação é transversal, Stephanie, de fato a comunicação é transversal. E aproveitar, né, informar aqui aos nossos ouvintes que a gente abriu a turma, né, a nova turma do PDL da Heavy. A gente está com inscrições abertas, quem tiver interesse consegue acessar a gente pelo direct diretamente no nosso Instagram, Heavy Gestão de Pessoas, ou pelo nosso site, heavyrh.com.br. Você consegue acessar a gente bate um papo, te explica como é que funciona o PDL. Você que tem uma empresa aí eu tenho uma liderança abaixo de mim, tenho 2, 3, até 9 líderes, faz muito sentido essa solução do PDL aberto para trabalhar esse tipo de temática de comunicação, de assertividade, de gestão de conflito, de feedback, que são papéis tão importantes da liderança que vai fazer esse resultado acontecer. Importantíssimo, Carol. Não adianta você ter uma boa ideia e não saber comunicá-la, né? Muito obrigada. Essa foi a nossa coluna de hoje, Empreende Brasília. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos.